Bom dia, gente. A graça e paz do Senhor Pai do Senhor. Jesus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da santidade dele e queremos engrandecer o nome santo, o nome maravilhoso, o nome sem igual, que é o nome de Jesus. Então vamos louvar ao Senhor através de uma oração que nós vamos fazer nesta manhã, engrandecendo o nome do Senhor e dizendo que nós viemos aqui hoje só para adorar ao Deus que tudo faz, ao Deus que tudo pode e opera sobre nossas vidas. Então, vamos adorar ao Senhor, engrandecer o nome santo do nosso Deus e dizer a Ele a nossa satisfação de amanhecermos buscando a sua face, né? E agradecendo o seu santo nome. Então, vamos orar nesta manhã e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo e excelso nome. Estamos diante de ti, diante da tua presença. Tu és o Deus de graça, o Deus de cura, o Deus de restauração, o Deus de vida, o Deus de misericórdia. Senhor, nesta manhã nós vamos mais uma vez estudar sobre Jeremias. Jeremias e a sua comunicação, o seu diálogo com Deus, a sua conversa, a sua intimidade que ele tinha, Senhor. Então, que nós não possamos perder essa essência de comunhão, de intimidade, de estarmos diante de Ti, diante da Tua presença santa e maravilhosa, porque a Tua palavra nos ensina, Senhor, que na Tua presença até a tristeza era salta de alegria. Então, nesta manhã, nós apresentamos as vidas diante de Ti. Amém. Glória. Quantas vidas vão de chegar para junto conosco cultuar o Teu santo nome? Quantas vidas vão compartilhar essa live? E outras vidas vão ser abençoadas, outras vidas vão ser fortalecidas em Ti, na força do Teu poder. Pai, nessa manhã, nós apresentamos os professores, o diácono Adevar, a diaconisa Tereza, que vão estar ministrando a Tua palavra, Senhor, os Teus Aleluia. ensinamentos. Glória a Deus. Então, Senhor, que Tu nos use como canal nesta manhã para falar de tudo que Tu queres e como Tu queres operar. Pai, nós te bendizemos e agradecemos o Teu santo nome e agradecemos por Glória a esta Deus. manhã Glória a de Deus. podermos estar diante de Ti, diante da Tua presença, Amém, para a Jesus. glória do Teu nome, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós te louvamos e te adoramos. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, né, irmãos? De estarmos aqui nessa manhã para começar a nossa escola bíblica dominical. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus está dando a cada um de nós, da gente estar aqui para falar da sua palavra santa, bendita e poderosa. E eu louvo a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede, não é verdade? Creio que cada um já orou, né? Já falou com Deus, né? Já agradeceu a Deus pela noite que passou, pelo dia que está acontecendo. E vamos lá, vamos para a escola bíblica dominical, né? Você em casa, né? Abra seu cantor cristão e vamos louvar o Senhor nesta manhã com o nosso cantor cristão, amém? Vamos cantar o hino 354. 354 do nosso cantor cristão, amém? Cada momento, né? Sendo remido por Cristo na cruz, vivo gozando no reino da luz, cheio da graça que vem de Jesus. Cada momento o Senhor me conduz, cada momento me guia, ó Senhor, cada momento dispensa um favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Junto
Diaconisa Tereza, estou mandando o convite. Só está dizendo que a irmã não está aceitando. Aceite o convite. Combato os pecados e o mal. Erro bem alto a bandeira real. Cada momento mais firme e leal. Cada momento me guia, ó Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Salvo por Cristo da vil perdição, posso sentir que Ele dá salvação. Nunca os contritos o buscam em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, meu mestre Me pode guardar. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, diaconisa. Você não vai aparecer aqui, não? Né? Graças a Deus, nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo que Deus nos concede, né? Pai do Senhor, minha diaconisa, minha professora. Amém. E vamos continuar na lição, né, que nós estamos lendo, né? Jeremias e seus diálogos com Deus, né? Jeremias e seus diálogos com Deus. Nós sabemos que, lendo o livro de Jeremias, nós vemos que Jeremias tinha uma intimidade com Deus muito grande, né? Deus tinha escolhido, né? Jeremias lá no ventre da mãe dele, antes que a mãe dele tivesse, Deus já tinha planejado a vida de Jeremias, né? E a gente vê que Jeremias foi um escolhido de Deus para profetizar a palavra do Senhor ali em Jerusalém, Judá. E nós vemos que ele conversava com Deus e Deus conversava com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos ver o texto básico da nossa lição, né? Texto básico da nossa lição que encontra em Jeremias 11. Jeremias 11, do 18 ao 23. Jeremias, capítulo 11, 18 a 23. O livro de Jeremias fica depois do livro de Isaías, né? Depois de Isaías, um livro muito conhecido, Jeremias também um livro muito conhecido no Antigo Testamento. E a gente vai ver Jeremias 11, do 18 ao 23, vamos ler. Você em casa, abra sua Bíblia, né? Faça de conta que estamos juntos no templo e com nosso pensamento totalmente para o Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler, né? O verso 18 até o 23. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor me fez saber e eu soube. Então me fizeste ver as suas maquinações. Eu era como manso cordeiro, que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramava projeto contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto. A ele cortemo-lo da terra dos viventes.
e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja, eu a tua vingança sobre eles, pois te revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Anatote, que procura tua morte, e dizem, não profetizem em o nome do Senhor, para que não morrais às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu o punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Então e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir um mal sobre os homens de Anatote, e no ano da sua punição. Então, nós vemos aqui, irmãos, esse texto que nós lemos, né? Anatote era uma cidade ali em Judá, Jerusalém, né? E o povo estavam com raiva de Jeremias. O povo, na verdade, irmãos, estavam distante de Deus. Não queria ouvir falar de Deus. Não queria ouvir as profecias que Deus falava para Jeremias, porque o que Jeremias profetizava eram profecias de morte, né? De destruição. Agora, por quê? Porque o povo estava rebelde diante de Deus, sabe? Crentes que se desconverteram diante de Deus, crentes que se afastaram de Deus, que estavam fazendo o que queria fazer, o que a carne desejava, não se lembrava mais de Deus, não queria saber mais de Deus, esqueceu Deus da sua salvação, mas Deus amava esse povo, Deus amava, porque era o povo escolhido de Deus. E Deus fez o profeta Jeremias profetizar sobre a vida deles. E falava o que ia acontecer, e realmente o que Deus falava para Jeremias, Jeremias falava para o povo, ia realmente acontecer, porque o que Deus fala acontece. Mas quando o profeta qualquer que existe por aí fala que não é de Deus, não acontece não, porque não foi Deus que falou, né? Tem muitos profetas que profetizam coisas que Deus não fala. Agora, o que Deus fala realmente acontece, porque Deus é Deus. E qual é o homem que pode impedir o que Deus quer fazer? Então, Deus, com sua autoridade, com seu poderio, né? Ele falava com Jeremias, seu servo, que ele escolheu, né? Que capacitou, tá certo? Que colocava a palavra dele na boca do seu profeta para profetizar o povo. E Deus via tudo, porque Deus conhece o coração. Deus sabia que o povo estava tramando contra Jeremias. Infelizmente, irmãos, hoje nós vivemos uma situação igualmente. Porque o povo trama contra nossas vidas e nós não sabemos. E às vezes as coisas ocultas, Deus faz a gente saber também, quando ele revela, né? As coisas ocultas, Deus revela para nós, né? Pessoas que eram crentes se desviam e quer fazer o mal ao povo de Deus. E Deus sonda o coração dessas vidas. Deus sonda o meu coração. Deus sonda o seu coração, diaconisa Teresa. Deus sonda o coração, igreja de Deus. Deus sabe o que a gente vai fazer. Deus sabe que a gente vai fazer o bem ou o mal. Deus conhece tudo. O Deus que nós servimos é o Deus que fez o céu, a terra, o universo, o homem, a mulher. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor eterno. Ele é o Deus Altíssimo. Então, se o povo trama contra a nossa vida, se o povo trama contra nossas vidas, Deus está sabendo e Deus defende os seus. Deus nos chamou Jeremias para a obra missionária, para profetizar a sua palavra. Então Deus estava vendo que o povo de Anatote estava tramando contra ele, querendo a morte dele, querendo apagar a morte dele, não ouvir mais Jeremias, nem ouvir mais a palavra de Deus. E o que acontece? Deus toma uma providência. Deus toma uma providência. Não é verdade? Então, nós servimos a esse Deus Todo-Poderoso, que se responsabiliza pela nossa vida. Né? Você que está assistindo a nossa live, irmãos, você compartilhe, sabe, essa live, porque quanto mais você compartilhar, você está evangelizando. Porque nós estamos aqui falando de nós, não, nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Não é verdade, diaconisa?
Nós estamos falando da palavra de Deus. O que acontece aqui, é o que Deus diz aqui, ó, no versículo 25. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei, os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá deles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, e no ano da sua punição. Não, não adianta tramar contra um homem de Deus, contra um servo de Deus, contra o povo de Deus, porque nós que servimos a Deus com fidelidade, aqueles que tramam contra a nossa vida, porque o que está em nós é maior do que o que está neles, porque o que está em mim, o que está em você, diaconisa, o que está em você, igreja de Deus, se você está servindo ao Senhor com alegria, com amor, com certeza, é Deus. Deus é quem está em você. Né? E naqueles que ficam tramando contra a nossa vida, querendo armar armadilha mortal para nossas vidas, é o cão, é o diabo. Né? E Deus tem poder sobre eles. Né? E realmente o que Deus falou aqui no versículo 25 e no versículo 22 e no versículo 23 aconteceu, porque Deus é Deus, irmãos. Né? Ai daqueles que tramam contra nossas vidas, porque Deus toma providência. E Jeremias estava profetizando a palavra que Deus colocou na boca dele. Ele profetizava, ele foi chamado por Deus. Ele era o profeta de Deus. Ele é o profeta que foi escolhido por Deus. Deus capacitou, Deus instruiu ele. Né? Deus estava na frente dele. Então, Deus estava sob a segurança do profeta Jeremias. E o povo, né, ali tinha que ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor tem que ser profetizada mesmo. O que Deus fala acontece, mas o que os profetas falam por aí que não é de Deus, não acontece, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, diaconisa, minha professora, fale alguma coisa, a senhora está com a palavra, que eu não tenho essa autoridade toda, né? A senhora é que tem essa autoridade, que é a nossa professora, amém? Autoridade. Primeiramente, eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, né? Amém. Dizer que estou alegre por estar mais uma vez, ter conseguido, sem dificuldade, entrar na live. E também, Diácono, falar o seguinte, o Diácono aí falando, e eu fico analisando, eu fico só analisando o quanto Deus, a gente que somos servos dele, o quanto ele age nas nossas vidas. Não adianta a gente correr, porque a gente vê que Deus, ele tem um propósito para cada servo seu. Amém. Não é isso? É verdade. Um plano para cada um. E a gente só nos resta, Deus planeja, e a gente só precisa o quê? Executar. 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 E para isso, a gente precisa de verdadeiramente andar em sintonia com ele. Não é? Andar em sintonia, confiar totalmente nele, porque ele é quem resolve tudo. É ele que não nos deixa a gente cair em armadilhas mortais. A gente pode até cair em armadilha, mas não é para a morte. Porque a gente tem a certeza que a gente tem um Deus todo-poderoso. Amém. Glória a Deus. Está no controle. E nada foge do controle dele. Então, isso realmente é uma coisa que nos alegra, que a gente deve nos alegrar sempre. Quando eu leio essa história de Jeremias, a vida de Jeremias, eu fico vendo. Eu peço aos irmãos que compartilhem a live, por favor, nos grupos. Por tudo que ele passou, né? Mas Deus estava sempre com ele, dando livramento, né? Das ciladas de morte, tudo. Então, na nossa vida, a gente tem que realmente procurar andar em sintonia com Deus, fazer a vontade dele. Mesmo que a gente, às vezes, ache que não é capacitado, que não pode, que a gente é muito jovem, ou se não é muito velho, né? Estou muito velho, não posso mais fazer isso. Porque sempre tem uma desculpa. Ou é porque é muito moço, ou é porque é muito velho.
Mas Deus, quando ele quer usar, ele usa a criança, o jovem, o adulto, o velho. Ele não escolhe idade, porque para Deus não tem idade. Ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Amém. Aí eu fico vendo, né, que nós cristãos, devemos depositar toda a nossa confiança nele, no Todo-Poderoso, somente, e descansar, porque o mais ele fará por nós. E a gente Não é vê, verdade? Diaconisa, que Jeremias, ele não recebeu da parte de Deus mensagem que fosse agradar ou agradável ao povo de Judá, né? Para entregar a palavra ao povo de Judá. Então, o povo ele estava odiando Jeremias porque Jeremias só pregava coisas desagradáveis a ele, mas era castigo de Deus sobre aquele povo. O povo tinha se afastado diante de Deus, né? E o Senhor tinha ordenado que afirmasse que o julgamento deles era destruição. Viriam sobre Judá, né? E veio. Por quê? Por causa da incredulidade do povo. Irmão, a gente vê hoje o povo de Deus que se afastaram do caminho do Senhor, né? Parece que nunca foram cristãos na vida. Entendeu, irmã? Esqueceram de Deus e às vezes a gente faz um convite para vir à igreja. Não quer saber, não. Não quer saber, não. Então, a situação é quase a mesma, né? E às vezes entra no caminho de idolatria. De idolatria. Povo que conheceram a palavra de Deus. Será se realmente esse povo foram convertidos? Será se realmente nasceram de novo? Né? Será se nasceram de novo? Porque... Eu falei na semana passada. É como eu falei na semana passada. Que Jeremias, por fazer a vontade de Deus, né? Ele era assim, a gente podia ver assim, como ele se fosse até para o povo. Ele poderia ser até assim, apresentar-se como um antipatriota. Por quê? Porque ele levava uma mensagem contra o seu povo. Mas só que essa mensagem não vinha dele. Essa mensagem vinha de Deus para o povo. Aí o povo achava ele antipático e ficava com raiva dele. Exato. Mas ao mesmo tempo que ele levava essa mensagem, mostrando, né, o que ia acontecer caso eles não se arrependessem, ele também levou também uma mensagem de esperança, que depois do exílio, ele ia o quê? Trazer esse povo, ia formar novamente uma nação. Exatamente. Então, ele levou duas mensagens. Ele levava duas mensagens. A de arrependimento, mostrando o castigo, e também trouxe também uma mensagem de esperança para aquele povo, que depois de tudo, Deus ia trazer de volta e formar uma nação. A nação dele, a nação que ele queria que fosse. Não é amém. isso? Ó, Diaconisa, deixa eu falar aqui. Gente, irmã Zita já entrou, então. Patrícia Micheline, irmã Graça, vocês compartilhem essa mensagem, que tem gente que quer entrar. Compartilhe essa mensagem. Você compartilhando, você está nos ajudando. Viu, Diaconisa? Já compartilhei para o grupo da família. Amém. Olha, o que é que Deus disse para o profeta? Que estava próximo de destruir uma geração pecadora. Uma geração pecadora, né? Um grupo de homens e mulheres rebeldes que se voltaram para a prática da idolatria. Tá vendo, irmão? Isso foi lá em Judá, a cidade de Judá, né? Jeremias profetizasse essa palavra. E Deus se responsabilizava pelo que ele estava dizendo, porque Jeremias não estava falando de si mesmo, ele estava falando de uma mensagem que Deus estava colocando na boca dele, para ele falar, e ele ele não tinha medo. Ele falava mesmo. E o povo não gostava. Olha, o povo só gosta de ouvir coisas boas. Está entendendo? O povo quer ver profecia boa, né? De prosperidade, que agrade o coração. Eles querem viver numa vida de pecado, mas querem receber coisas boas. E não é assim, irmãos. Né? Não é assim. Se a pessoa está numa vida de pecado, esqueceu de Deus, vem as consequências.
vem a destruição sobre esse povo. Então, Deus disse, olha, profetize mesmo a minha palavra, é eu que estou mandando. Então, ele profetizava. Tá certo que o profeta o profeta, ele ia ser perseguido. Tá certo? Exatamente, era uma mensagem antipática. Uma mensagem Era uma antipática. mensagem antipática e antipatriota. Exatamente. Né? Porque ele levava a palavra de Deus, o que é que Deus queria daquele povo, o que é que ia acontecer. Então, quando a pessoa leva a verdade, a palavra, aí torna-se antipático. Não é? As pessoas não gostam. Mas, por outro lado, é como eu digo, ele levava também a palavra de esperança do que ia acontecer depois de bom. Caso aquele povo, né? Aquele povo teria que reconhecer que ele era o Deus vivo que deveria ser adorado. A gente vai ver isso na lição, que Deus queria. Que o povo declarasse que só existia um Deus, o único Deus vivo, o povo de Israel. A gente vai ver isso na lição, no decorrer da lição. Tá? Olha, aí diz aqui, ó, o Senhor havia pacientemente suportado esse povo durante muitos anos. E ele tinha dado vários alertas a respeito de seus pecados. Está entendendo, irmã? Então, Deus, ele, com paciência, Deus ainda, ele cuida de nós, né? E Deus dá alerta, irmão, na nossa vida. Deus nos alerta a situação que o homem está vivendo, afastado do caminho dele, né? Deus dá tempo para que ele se arrependa. E muitas vezes o homem não está nem aí, ó. Tá certo? A gente convida, a gente fala, mas eles não querem saber, porque acha que o mundo que está aí fora é bem melhor, entendeu? Mas sabemos mesmo o certo que melhor é estar na presença de Deus, servindo a Deus. Exato. Ô, Diácono, hoje a gente vai entrar no terceiro, né? Oração quando há dúvida, né? É no terceiro. Oração quando há dúvida. Não, é o terceiro, né? A gente terminou o 2, é o 3. Tá certo. Oração quando há dúvida. A gente está revisando da semana passada. Então, irmã, a gente revisou da semana tá passada. certo. Pode começar, irmã. Vamos entrar no de hoje. Pode começar. Vamos entrar no de hoje. Uhum. Ele diz, encontramos Jeremias orando na hora da dúvida, da fraqueza espiritual. Não é? Encontramos Jeremias orando na hora da dúvida e da fraqueza espiritual. Só refletindo sobre isso um pouquinho, né? Que nós devemos, na hora que a gente está fraco, duvidando, será que Deus vai fazer? Será que Deus vai agir? Nessa hora é que a gente precisa mais e mais orar e confiar nele. É verdade. Está dizendo, ó, é verdade. Né? Jeremias orando na hora da dúvida e da fraqueza espiritual. É nessa hora que a gente tem que buscar mais a Deus e confiar mais e mais nele. Numa obra dessa, com certeza, o profeta tinha que orar, né, irmã? Perseguição e angústia. Queixava-se de que, apesar de sua fidelidade e aceitação total da palavra de Deus, a perseguição e a angústia continuavam. Nenhum alívio. A gente vai ver isso em Jeremias 15, do 15 a 18. Falando sobre isso, do 15 a 18. Esse é o primeiro ponto. Quer falar ou quer ler sobre isso? É porque a mensagem aqui vai ser muito grande a leitura, né, irmã? Eu vou ler aqui, ó, Jeremias 15, de 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus. Diz aqui, ó. Tu, ó Senhor, sabes, lembra de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixe ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo
e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura. Serás tu para mim como ilusório, ribeiro, como águas de enganar? Então aqui a gente vê, né, Jeremias pedindo ao Senhor, né, o socorro, né? Lembra, Senhor, né? Lembra, Senhor, de mim e me amparas, e me vinga a mim. Quer dizer, ele estava pedindo, né? Porque ele viu, irmão, a situação do profeta era muito complicada, era muito difícil, né? Ele vivia solitário diante daquele povo. Ele vivia só, né? Ele, na verdade, só tinha o quê? Só tinha Deus, né? O povo queria se vingar dele, né? E perseguia. E ele pedia a Deus para que Deus, Ele, senhora, maltratava ele, porque ele maltratava ele, levava né? palavras duras. Ele levava palavras duras, Exatamente. né? E E tudo. bem no da alma deles. Aí vinha a revolta, a raiva, querer se vingar dele, né? E ele diz: por amor de ti tenho sofrido. Isso é bonito, né, irmã? É bonito? É lindo. Ah, Senhor, por amor de ti, por amor ao Senhor, né? Por amor ao Senhor, meu Deus, eu tenho sofrido. Aleluia. Eu tenho sofrido calado, né? E ele tava desabafando. Olha, irmã, a situação que Jeremias estava passando era uma situação muito difícil. Ele estava sendo perseguido pelo povo. Sabe o que é ser uma pessoa sendo perseguida? Você pregar a palavra de Deus, você fazer a vontade de Deus, né? Você trabalhar para a obra do Senhor com amor, com dedicação, com obediência, e o povo jogando pedra em cima de você, o povo lhe condenando, o povo lhe machucando, né? Falando mal de você, falando mal da sua igreja, falando mal do seu ministério, e você sofrer todas essas bombardeadas de bombas do Satanás, e você, o que é que você tem que fazer? É recorrer para, olha, não tem outro caminho. O único caminho que Jeremias tinha era recorrer a Deus, era desabafar com Deus. Ele não tinha ninguém para desabafar com ele. Então, ele pedia a Deus a ajuda de Deus, né? Ele pedia ajuda de Deus, ele pedia a Deus o socorro do céu na vida dele, porque não tinha ninguém do lado dele. É como uma pessoa que está no ministério, um obreiro, um pastor, uma pastora, um diácono, um presbítero, uma diaconisa, que está fazendo a obra de Deus, tá certo? E o povo condenando, e o povo falando mal, você fazendo bem e o povo falando mal de você. É coisa satânica, irmã. A gente vê que é coisa satânica. É coisa do inimigo. Porque, olha, a Bíblia diz, você quer ser... se a gente for amigo de Deus, o mundo é contra nós. Se a gente for amigo de Deus, o mundo é nosso inimigo. Não é verdade? O mundo é nosso inimigo. Porque se você vai fazer o bem, o povo não quer que você faça o bem. O povo não quer. Tem situações na vida do povo do mundo que não quer nem ouvir nem falar de Deus. Né? Não quer falar, não quer ouvir de Deus. Então, Judá estava nessa situação. Judá estava nessa situação. Estava completamente destruído espiritualmente, apagado espiritualmente. Não queria saber do Deus. Olha, quando eu vejo isso, eu chego e me emociono. O diácono falando isso e lendo aqui a palavra, me dá assim até aquela vontade de chorar. Sabe por quê? Porque eu lembro que eu já passei, o que eu já passei na minha vida, mas tudo por amor a Deus. Tá entendendo? As pessoas que não entendia, dizia: "Mas você passa por isso porque você quer". Viu, pastora? Rapaz, Que eu já passei na vida. Aí o povo dizia: "Você passa por isso porque você quer. Você não tem necessidade". E realmente eu não tinha necessidade. Mas eu
Fazia tudo isso. Não é porque eu sou boazinha, não. Que eu não sou boazinha. Eu fazia isso porque eu sirvo a um Deus. Eu sirvo a um Deus, né? Que tudo pode. Amém. Que me dava força e por amor a Ele, eu passava, suportei tudo, mas Deus estava sempre do meu lado, né? Eu chego a dar vontade até de chorar quando eu falo sobre isso. Mas eu suportei por amor a Deus. E Jeremias, quando eu vejo isso, aí eu fico assim porque Jeremias, na época, passava por essas coisas, por essa perseguição, tudinho, porque ele levava a palavra dura para aquele povo, né? Mas ele tinha um Deus que sustentava ele. Então, para a gente tem que tomar essa lição para a nossa vida. A gente suportar tudo. Não porque nós somos bons. Não, porque a gente ama a Cristo. Quem ama a Cristo suporta tudo. Amém. Você vê que o profeta, ó irmã, isso é sério, isso é muito forte. Isso é muito forte que eu vou falar aqui, que está no versículo 15 aqui de Jeremias 15. Um homem de Deus, um profeta escolhido de Deus, que tinha intimidade com Deus. Porque a gente fala assim sobre questão de amor, não é verdade? Amor para com seu próximo, né? A gente tem amor, a gente, na verdade, temos que amar o nosso próximo. Mas tem situações que complicam a nossa vida. Tem situações que a gente pede proteção a Deus e às vezes pede, Deus, vinga-me dos meus perseguidores. Vinga-me, Senhor, dos meus perseguidores. Aí a gente vê aqui o profeta pedindo a Deus que amparasse ele, né, e vingasse dos seus perseguidores. Quem eram os perseguidores dele? Era o povo de Judá, eram seus irmãos. A situação estava tão complicada, a situação estava tão difícil, que Jeremias está dizendo, Senhor, ampara-me dos meus perseguidores e vinga-me. Né? Ô, Diácono, aqui na linguagem de hoje. Escuta aí na linguagem de hoje, aqui na minha Bíblia. Certo. Ele diz, ó, o 15. Ó Senhor, tu és que sabes. Lembra de mim e ajuda-me. Vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos, para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Olha, o que é que Jeremias está dizendo? Antes que ele me mate, mate eles. Mate eles. E eles estão me insultando. Eles estão me insultando por tua causa. A situação era essa. Ó, Senhor, antes que ele me mate, mate eles, vinga-me, me ampare, me livre dos meus perseguidores. Eles querem me matar, então antes de ele me matar, mate eles. Então. Olha, o 16, vê o 16. Tu falaste comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria Amém. e felicidade. Amém. Mesmo na situação, mesmo na dificuldade, na perseguição, ele sentia alegria com a palavra de Deus, né? Então, ele era de Deus. A palavra do Senhor, irmão, é Deus na nossa vida, é a nossa paz, é a nossa alegria, é a nossa esperança, né? Aí veja aqui o 18, quando ele diz, porque, veja só, ele declarou tudo isso, né? Aí ele disse, olha, não tenho gosto, não tenho gasto o meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Ele não vivia se divertindo, gastando a vida dele com outras pessoas. Ele diz aqui, por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Aí vê o 18, o que ele diz aqui. Por que continuo a sofrer? Ele faz uma pergunta. Por que continuo a sofrer? Porque elas não saram. Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? Ele fazendo pergunta a Deus, ele dialogando com Deus. Né? Ele dialogando por quê? Então, a gente diz para a gente,
Por que que eu faço isso? Trabalho na obra, faço tudo que Deus manda, E a minha eu dor faço, eu continua. obedeço, E a minha dor continua. perdoa. Eu continuo sendo perseguido, sendo perseguida, o povo me insultando, me defamando. Por quê? Aí eu respondo, tudo isso que a gente passa por amor a Deus, porque a gente ama a Deus. Exatamente. Olha, Se a gente não amasse, se a gente não amasse, a gente ia se juntar com esse povo e fazer o que eles fazem. e Mas a gente é diferente. exatamente. Ele diz: olha, a minha ferida me dói, né? A minha É, ferida me dói. Quer dizer, ele sabia o que ele estava sofrendo, né? Então, ele sabia o que estava passando. Mas a palavra do Senhor, no mundo tereis aflição, né? No teve bom mundo ânimo. tereis aflição. A própria palavra de Deus diz isso. O próprio Jesus, É, ele sofreu muito por amor à palavra de Deus. Jeremias estava nessa prova por amor à palavra de Deus. Ele mesmo disse lá no início, por amor à tua palavra, né? Então, Jeremias estava passando por essa prova por amor à palavra. Irmã, e a gente, quando faz a obra de Deus, a gente sofre também. A gente tem momentos de alegria e temos momentos de sofrimentos. Isso aí, o camarada, com certeza, ele vai ter. Ele pode ser fiel a Deus, ele pode ser um homem mais santo do mundo, mas ele vai passar por essa situação, né? Ele vai ter que sofrer por amor à palavra de Deus. Você vê, eu sempre tenho isso no meu coração, quando eu sempre me lembro e vejo esse testemunho de Abraão, né? Um homem que Deus chamou para ir a uma terra que ele nunca viu, né? E a gente pensava que ia ser mil e umas flores na vida de Abraão. Mas ele foi muito perseguido. E outra coisa, irmão, eu olho assim, a fé que a gente tem. A fé daquele homem era tão grande que ele queria ter um filho e não podia. E Deus provou esse momento dele, de ter um filho, né? E a mulher, ele aconselhou a mulher, ele sempre aconselhava e tinha essa esperança que ia ter um filho. Aí veja bem, aí quando tem um filho, quando a mulher concebe um filho, aí Deus vai tomar dele. Passa esse momento todinho, essa aliança com Deus, né? Essa prova com Deus, e quando vem o filho, que tanto ele esperava, tanto ele queria, aí chega um momento que Deus diz: olha, eu quero teu filho. E agora? Aí o que é que o homem faz? Não faz, vai levar o filho para o Senhor. Ele sabia que Deus ia mandar sacrificar o filho. Ele sabia. Ele sabia que Deus ia querer o filho dele. E ele mesmo ia sacrificar. Veja, o próprio pai sacrificar o filho tão amado, tão esperado, de tantos anos, e chega um momento de dizer: agora eu quero ter o filho. Isso era uma prova, irmão. Então, ele não sofreu, não. obediência, Essa prova de ferida obediência. não doeu dentro dele. Esse sofrimento não doeu dentro dele. Isso não foi uma aflição tão grande na vida dele, mas ele não negou. Por quê? Por amor à palavra de Deus, por amor ao Deus que ele estava servindo. Então, isso tudo serve de exemplo para nós hoje. De a gente passar numa aflição tão grande e se lembrar dos testemunhos desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, desses profetas de Deus, esses heróis da fé. Quando a gente tiver numa situação difícil na nossa vida, a gente se lembrar desses heróis da fé, o que eles passaram também, né? Se a gente se eles passaram, a gente também tem que passar e se lembrar. Ah, nós estamos passando nessa situação porque nós amamos a Deus e Ele nos ama. Isso é uma Glória prova. a Deus. Então, Jeremias, ele contou a Deus: ó, a ferida me dói. Por que eu estou passando essa situação? Por que está demorando tanto? Por que eu estou passando por essa angústia que minha ferida me dói e o Senhor não toma nenhuma providência? Olha aí, ó, um profeta de Deus, Aí, não é verdade? vamos para o ponto 2, exatamente. Vamos para o ponto 2, dependência de Deus. Dependência de Deus. Em todas as suas lutas, Jeremias dependia dos recursos espirituais de Deus. Era ele árvore, era ele como árvore plantada à beira de águas correntes, e que estende as suas raízes para o ribeiro,
que está no Salmo 1:3. Aí no Salmo 1:3, ele diz o seguinte aqui, a minha Bíblia está aberta. Ele diz: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Até assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Isso daqui, do Salmo 1, o número 3, ele diz isso porque essas pessoas que vivem na dependência de Deus, as pessoas que vivem, nós que vivemos na dependência de Deus, no tempo certo, né? No tempo certo, ele diz aqui, ó, vai dar fruto, é no tempo certo. Elas não murcham, as suas folhas não murcham. Elas permanecem vivas o tempo todo e dá fruto no tempo certo. É porque quando vem o calor, né? Tudo que fazem dá certo, com toda perseguição, com tudo, mas tudo que fazem dá certo. Amém. No final dá certo. Olha, Jeremias 17:8 diz assim, a mesma palavra. Jeremias 17:8, a mesma palavra. É uma confirmação. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seguidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mesmo na seca, mesmo no sol, no ano de seguidão, né? As suas folhas continuam verde e não deixa de dar fruto. Entendeu, irmã? Porque eles dependem do dono. Do dono de tudo. E o dono é Deus, né? É Deus. Exatamente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, ele diz aqui, chegou uma hora, porém, em que parece que duvidava desse recurso. Chegou uma hora que parece, porém, que duvidava desse recurso, porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Aí, porque teve um momento que Jeremias, como homem, como ser humano, né, que nós somos, a gente duvida. Jeremias também, nessa hora também, ele ficou assim, né? Está aqui no texto. No texto da revista. Chegou uma hora, porém, em que parece que duvidava desse recurso. Quem duvidava? Jeremias. Teve um momento de tanta pressão, de tanta coisa, que ele chegou a duvidar. Não é? Que Jeremias chegou a duvidar desse recurso de Deus, que Deus faz tudo na hora certa, que o fruto do trabalho das pessoas dá no tempo que Deus manda. Então, teve um momento. Então, quando ele diz aqui em Jeremias 15:18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura, ele está dizendo para Deus, né? Porque minha dor continua, né? E minha ferida Então, me dói. Senhor, não admite ele cura para mim, né? Será se isso não vai passar, não é verdade? Irmã, sabe por quê? O homem, ele não é super-herói, não. Tá entendendo? O homem, ele tem suas fraquezas, né? Tem suas falhas, entendeu? Então, isso era normal, Jeremias falar isso. Olha. Aí vem a resposta de Deus. Sim. Eu tô assim, um pouquinho mais assim, porque tem muita coisa para a gente ver ainda, né? E o relógio não para, né? Aí vem aqui, ó, a resposta. Aí vem a resposta. Se ele foi franco para com Deus, este usou de franqueza até maior para com ele. Entendeu? Se ele foi franco, se Jeremias foi franco com Deus, Deus foi mais franco ainda para com ele. Porque ele diz, ao avaliar a oração, Deus, ao mesmo tempo, avalia a situação espiritual de quem está orando. Diz, em efeito, corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deves.
Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deus falando para Jeremias. Isso está em 15 no 19. Está no 15 e 19, essas palavras. No capítulo 15, no verso 19. Que também à luz disso também, a gente pode também ver em Hebreus. Mas é muito grande. Quem quiser ver em casa, leia. Hebreus, capítulo 12, do 5 a 11, para confrontar com essas palavras. Deixa eu ver aqui, Hebreus 12. Hebreus 12, 11. Mas é grande, Tiago. Não é grande. É muita coisa. É muito. É melhor a pessoa ler em casa. em casa, né? Isso daqui é só para poder confrontar com o Jeremias 15 e 19. Para comparar. Tem como título assim, ó. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. As provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Essa questão que o profeta estava passando de sofrimento, né? Por causa do amor à palavra de Deus, né? E a gente vê aqui que Deus está dizendo a ele, né? Que ele deve se lembrar das promessas que Deus faz. Porque Deus faz a promessa e a gente tem que saber que a gente tem que cumprir, que Deus manda, porque o que Deus promete, ele faz. Quando ele diz aqui, ó, corrija-se, lembre-se das minhas promessas e do serviço que me deves. Porque Deus faz a promessa e a gente deve obedecer. Fazer a obra. Aí a gente tem que dizer que esse serviço é o quê? É a obra do Senhor que a gente tem que fazer. Nós temos que fazer. Não importa o que nós estamos passando. O que importa é que a gente tem que fazer a obra com tudo que vier, mas a gente deve continuar firme. Porque não foi Deus que mandou? Deus não prometeu que está ali? Exatamente. Então a gente tem que confiar, porque saber que Deus ele não nos desampara. Em momento nenhum. Mesmo que a gente, tem horas que a gente duvida, como Jeremias aqui duvidou. Mas Deus responde para ele. Amém. A aplicação agora. Aplicação. Ao pedirmos proteção, ou capacitação, ou até alívio do sofrer, estamos atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessitando de mudança? Ao pedirmos proteção ou capacitação, ou até alívio do sofrer, estamos atentos o bastante para mudar em nós aquilo que o Espírito de Deus nos mostra como necessitando de mudança? É uma pergunta. Né? Quando a gente pede proteção para Deus nos capacitar ou nos aliviar de um sofrimento, né? Será que nós estamos atentos o bastante para ver o que é que a gente precisa mudar também? Exatamente, tem que haver uma mudança na nossa vida, né? O que é que o Espírito Santo de Deus nos mostra que a gente precisa mudar? O quê? Será que a gente está observando isso? Ou a gente está só se lamentando e dizendo, Deus me ajuda, Deus me alivia dessa dor, mas será que eu estou... Tem algumas coisas em nós que devemos corrigir para que aconteça, né, o que Deus quer na nossa vida. Entendeu, irmã? Verdade. Ao quarto ponto, mais uma oração de dúvida. O Deus a quem sirvo é o Deus justo, em que sempre tenho crido. O Deus a quem sirvo é o Deus justo, em quem sempre tenho crido, né? Você tem crido nesse Deus, você está servindo a Ele. Abraão já perguntara. Abrão, né? Abrão já perguntara. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18, 2, 25. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra, que é Deus, né? O questionamento de Jeremias não era novidade. Jó havia notado a aparente impunidade dos maus. Até a terra de sepultura fica macia para ele. Jó 21, 33. O salmista teve problemas espirituais pela mesma causa, até entrar no santuário de Deus. Salmo 73, de 1 a
a 17, né? Aí a gente vê aqui a letra, o 2. Jeremias expôs sua dúvida. Jeremias expôs sua dúvida. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prosperará. Por que os caminhos dos ímpios prosperará? Né? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Por que os caminhos dos ímpios prosperará? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Aí a gente vê aqui, é o cúmulo de coragem e fraqueza, mas a necessidade que arrancou tal questionamento era também grande. Ele precisava ter certeza da justiça do seu Deus. Aí a gente vê aqui, né? Porque o caminho dos ímpios prosperará. Prospera. Prospera, né? É. Os traidores vivem sem problemas. Será se realmente vive sem problemas? É, irmã? Eram as dúvidas dele. Né? As dúvidas. As dúvidas. Por que tudo aquilo? Né? Porque ele estava se expondo, né? Jeremias estava se expondo suas dúvidas. Não é verdade? Notemos a condescendência de Deus, que permite... Veja a dúvida dele. Oi? Veja a dúvida dele. Porque ele confiava em Deus, ele sabe que Deus, tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de tu. Mas apesar dele saber que Deus era justo diante das causas, mas ele tinha essas dúvidas, esse questionamento, por que isso? Por quê? Que não é diferente da gente. A gente pergunta muito a Deus, né? Meu Deus, por que estou passando por isso? Meu Deus, por que isso? Por que isso? A mesma coisa era Jeremias. Exatamente, porque tudo que ele estava fazendo era o que Deus mandava, né? Porque nós somos humanos, a gente sempre tem essas... Quando a gente está num momento de dificuldade, de provações, a gente fica com essas dúvidas. Porque a gente não é super-homem, não é isso? Exatamente. Nem super-mulher. Aí pronto. A gente vê o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Agora, só que Jesus sabia que ele tinha que morrer para dar vida a nós. Veja bem, a situação de Jesus Cristo para a situação de nós, né? Tudo que ia acontecer aqui na terra, o Senhor sabia. Por isso que ele dizia, meu dia está chegando. Não é verdade? Aquelas perseguições, né? Todas as perseguições contra o próprio Jesus Cristo, né? As dores que ele estava sentindo, que ele ia passar mais ainda, ele sabia que ia ter dor de morte, ele sabia tudo isso, mas o homem não sabia. Nós, homens, não sabemos, né? Então, é por isso que surgem essas dúvidas na nossa vida, né? Por isso que, às vezes, a gente não sabe, às vezes, o que diz, o que fala. Por quê? Somos humanos. Somos falhos, somos pecadores, né? Mas somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus. A gente peca, mas não por prazer. Entendeu, irmã? Amém. Mas o homem normal, o ímpio, ele peca, mas peca por prazer mesmo. E nós não. Somos diferentes, entendeu? Então, Jeremias sentia essas dores, né? Nós sentimos essas dores. Às vezes nós perguntamos a Deus o porquê. Será se nós não temos a cura, né? Será se a dor da ferida não vai passar? Tudo isso surge na mente do homem, porque o homem é carnal, irmão. De toda forma é carnal. Entendeu? A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca, né? Se a gente não orar, se a gente não amar, se a gente não perdoar, se a gente não ler a palavra, a gente se enfraquece espiritualmente, né? A gente não vai ter força para suportar as situações difíceis que vão aparecer na nossa vida. Então, é necessário que a gente se alimente espiritualmente para estar pronto para a hora, quando chegar a hora, a gente está aqui. Eis-me aqui, Senhor. Aí, Diácono, veja aí o ponto 3.
quando ele diz aqui, notemos a condescendência de Deus, que permite tamanha franqueza da criatura. Então, a gente vê aqui, quer dizer o quê? A condescendência quer dizer a piedade, o amor de Deus, e deixar, e permitir que o homem desabafe, né? Que o homem exponha as suas queixas diante dele, a sua fraqueza, a sua franqueza. Porque quando ele diz aqui, ó, porque tudo que Jeremias ficou falando no ponto 2 era fraqueza humana. Exatamente. Nós temos essa fraqueza. Mas Deus, pela sua condescendência, ele permite essa tamanha franqueza diante dele. Ele permite. Tanto é que ele diz, é o mesmo que conclamou o seu povo ao arrependimento, dizendo, venham, vamos refletir juntos, Isaías 1:10, e que ouviu paciente as queixas de Marta e Maria, João 11, do 11, 21 e 32. Então, Deus, pelo que eu entendi, Deus aqui, ele, quando diz que notemos a sua condescendência. Então, veja, Deus ouviu, ele ouviu a queixa de Jeremias diante das coisas, né, que ele estava observando, que estava acontecendo. Ele permitiu, ouviu toda essa queixa, né, ouviu, e depois ele respondeu. Porque Marta, quando Marta estava se queixando de Maria, Marta, Jesus não viu a queixa? Ele não viu? E depois não disse, né? Que Marta estava... Quer dizer, porque Marta ficou... Ficou trabalhando sozinha. Marta não, Maria ficou aos pés de Deus. E Marta estava trabalhando sozinha, né? Estava na cozinha, trabalhando, Aí fazendo os Marta afazeres. Marta veio se queixar. E Deus e Jesus ouviu, né? Então, ele está comparando aqui que Deus permitiu também, deixou que Jeremias desabafasse, se queixasse. Mas depois ele ia mostrar o resultado daqueles que servem a ele. E a queixa de Marta com Maria é porque Marta estava fazendo as coisas só. E Maria devia estar lá ajudando ela, mas Maria estava onde? Maria estava onde? Aos pés do Senhor. Aí ela veio se reclamar. Aí ela veio se reclamar, mas o Senhor Jesus, ele viu assim, irmã. Na verdade, era para estar Maria ajudando ela mesmo. Entendeu? Mas Maria escolheu a boa hora, o bom momento de estar ouvindo, né? Estar ouvindo o próprio Jesus falando ali, dando exemplo, né? Falando do seu amor, do amor de Deus, da sua grandeza. E as coisas materiais, Maria deixou para lá e se apegou com a espiritual. Aí Marta estava completamente desligada, estava lá fazendo os afazeres dela e foi se queixar a Jesus, porque ela estava sozinha e Maria estava sem ajudar ela aos pés de Jesus ali. Comparando, né? Deus aí, ele concedeu, ele deixou Jeremias desabafar. Aí no ponto 4 vem a resposta. Ele permitiu, vá, se queixe, fale, desabafe, né? Desabafe. Aí no ponto 4 vai vir a resposta. A resposta total veio ao longo prazo. Mas Jeremias já sabia que o castigo dos maus era inevitável. É inevitável. Ele sabia. E mas mesmo assim aconteceu. ele tinha um questionamento dele. Para a gente, tirando para a nossa vida, eu sempre tiro para a nossa vida. Nas lições que eu vou estudar, eu tiro para a gente. A gente sabe que os maus, nós sabemos que os maus vão ter a recompensa. Mas a gente sempre tem os nossos questionamentos. Sempre a gente tem, não é? Exatamente. Sempre a gente tem. Nós somos humanos, estamos aqui, somos limitados mesmo. Aí diz aqui, né? Letra A. A curto prazo, Deus responde a seu servo. Usa o mesmo tom desafiante.
Se você acha este momento difícil, vem dificuldade maior pela frente. Leia Jeremias 12, do 5 a 6. O B. Compartilhe com seu profeta a sua própria dor. Jeremias 12, do 7 a 17. Deus nunca rejeita uma dúvida honesta. Jó, Abacuque e Jeremias expuseram suas dúvidas a Deus, que lhes respondeu com revelações muito além do que podiam pedir ou pensar. Na presença de Deus, a dúvida pode ser um degrau para uma fé maior e mais forte. Vai até aqui a leitura. Quer falar, Diácono, alguma coisa? O diácono precisou ir ali, porque o vento está muito forte. Ele precisou fechar a janela. Pronto, então a gente vê diante disso, né, que Deus ele responde. Né? Ele, a curto prazo, Deus responde a seu servo. E ele também ele usa um tom desafiante. Aí ele diz, se você acha esse momento difícil, vem dificuldade maior pela frente. Então, quando a gente pensa, não, isso está difícil, a gente tem que se preparar. Agora mesmo, nós não estamos passando por essa dificuldade de pandemia, de tudo, né? A gente está achando difícil? Meu Deus, eu estou usando máscara, é agonia, a gente esquece, tudinho. Segundo aqui a palavra, vem coisas ainda mais. Aí Deus responde para Jeremias. Que ainda vem coisas piores. Para ele se preparar, né? Deus respondendo aqui para ele. Ele usa assim, né? Ele usa um tom desafiante para Jeremias. Se você acha esse momento difícil, vem dificuldade maior pela frente. E teve. Isso aqui está em Jeremias 12, do 5 a 6. Quiser ler aí, leia para ver o que é que está falando. Jeremias. O 15, ou melhor, 12, 5 a 6. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Entendeu? E o 6? Se em terra de paz não te sente seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmo te perseguem com fortes gritos. Aqui que a dificuldade. Não tem fiéis. Aí ele está mostrando aí que vai ter dificuldade, é maior ainda. Diz aqui, não tem fiéis deles ainda que te digam coisas boas. Pronto. Aí no B ele diz, compartilhe com seu profeta a sua própria dor. Compartilhe como seu profeta a sua própria dor. Jeremias do 7 ao 17. Então, ele diz, Deus nunca rejeita uma dúvida honesta. Então, a gente tem que ser sincero com Deus. E não pode ser diferente. Tem que ser honesto com Deus. Falar francamente. E Jeremias estava abrindo seu coração com Deus honestamente. Né? Como Jó também. Jó também desabafou com Deus. Ele desabafou. Abacuque também, que a gente já estudou na doutrina, não foi, pastora? Foi. Não estudamos Abacuque também na doutrina, não foi? Se não estou enganada. Não, foi na lição. Foi na lição. Foi na lição anteriores. Na lição de oração, vida de oração. Então, a gente olha, se a gente vê Jó, Abacuque, Jeremias, eles puseram suas dúvidas e Deus respondeu. Uma maneira como ele ia agir, que surpreendeu. Aí eles entenderam. Aí eles chegaram a entender o trabalhar de Deus na vida deles. Amém? Amém, Vai irmã. pro 5. É verdade. Vai pro 5. Crame a mim. Até agora parece que quem fazia a agenda de oração era o profeta. Agora, porém, com o exército
da Babilônia, acampada ao redor de Jerusalém, e Jeremias preso num pátio da guarda, vem de Deus a ordem de orar e a promessa da resposta maravilhosas. Vamos relembrar outros momentos em que Deus definiu pedidos específicos. Vamos relembrar outros momentos em que Deus definiu pedidos específicos e não nos esqueçamos do aviso do Senhor Jesus. Aí tem aqui os versículos, são muitos, né, irmãs? Eu anotei aqui, vou ler. Deixa eu ler o Lucas 10:12, já marquei, já separei aqui. Já pronto. 10:12. Lucas 10:12. É sobre oração, né? É. Aí ele diz assim, ó, o 2. 10:2. Aqui, ó. Antes de enviar, ele disse. Antes de os enviar, ele disse. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mandem trabalhadores para fazerem a colheita. Amém. Amém. Aí no Mateus 5:44. Já está aqui marcadinho. Mateus 5:44. Cadê, meu Deus? Está marcado. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Amém. E agora o 6, do 9 a 13 já é maior. Quer que leia ou não? Não. Efésios 6:18. Leia o 6:18. Vou ler. 6:18, já está marcadinho aqui também. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Amém. Que bonito, né? Então, todos os versículos que nós acabamos de ouvir a diaconisa lendo, o propósito final é a oração, é chamar o povo para ir orar, chamar o povo para ir buscar a Deus. Tanto o próprio Jesus ensinou, como o apóstolo Paulo também ensinou o poder da oração. E porque nós devemos estar motivados. E quem convidou Jeremias a orar foi o próprio Deus. Né? O próprio Deus. Venha e comece a sua oração. Clame a mim. Clame a mim e eu vou responder. Ainda tem um detalhe, né? Se a gente ora, Deus responde. A gente tem a resposta da oração. E é o único momento que a gente sabe que quando a gente ora, a gente tem vitória. É a gente orando e Deus mandando a resposta. Então, a resposta vem de Deus. Ora, se tinha um exército acampado ali ao redor, e poderia a esperança ter caído por terra, mas Deus estava dizendo ao profeta, olhe, comece a orar, porque os adversários estão ao redor de Jerusalém, mas eu estou dentro de Jerusalém junto com você. Então, eu vou lutar com você, eu vou fazer a parte. Então, na oração de Jeremias, Deus já estava dizendo a ele, você ora e os babilônicos estão aí fora, estão acampados, mas a resposta vai vir para você. E a resposta, com certeza, é maravilhosa que Deus deu a Jeremias. Sabemos que os momentos de Jeremias foram muito difíceis, mas em todos eles estavam buscando a Deus. Eles estavam orando a Deus, esperando de Deus resposta. Eu gostaria de ler João 16, 23 e 24, que confronta, que faz lembrar também esses momentos. Que diz aqui, ó, 16, 23 a 24. Quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada. E eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele me dará. O 24, ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome.
peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Eu quero dizer aqui ao vivo e a cores que essa palavra que eu acabei de ler agora, que ele indica aqui na revista, aconteceu comigo. Eu passei quatro semanas, eu não sei se eu já falei isso alguma vez na igreja, 4 semanas fazendo parte de um culto, final de semana, dia de sexta-feira, numa casa. 4 semanas, eu orando e pedindo a Deus. E a resposta, pastora, sempre era essa aqui, ó. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém. Aí Glória a aconteceu Deus. comigo. Quando terminou a 4ª semana, foi na sexta, viu? Na segunda-feira eu fui trabalhar. Ligaram para mim. Aí veio a resposta. Uma causa impossível aos olhos dos homens, do homem. Mas veio a resposta. Então, quando a gente pede, confiando que a gente vai receber, pedindo a Deus, e a gente está andando e fazendo a vontade dele, o trabalho dele, a resposta vem. Amém. Glória a O Deus. poder da oração. Deus faz assim, irmão. Deus faz assim. Deus também, a gente passa por prova, mas também as bênçãos chegam. Não é verdade? Eu chorei no dia, na 4ª semana, eu falei para o dirigente, eu digo, por quê? Toda vez que eu pego, eu não olhava não, eu pegava na caixinha de surpresa, na hora da oração. Ele dava para cada um pegar. Aí eu nem olhava, olha, eu nem olhava. E ele misturava tudinho. Ele misturava. E eu ia catucar assim, quando eu pegava, pastora. É de Deus mesmo. Quando eu pegava a mesma palavra. O versículo bíblico era o mesmo. Na 4ª semana, eu chorei. Porque eu disse, mas olha, 4 semanas, eu não olho, eu mexo, tiro, e vem a mesma resposta. Aí ele disse para mim, porque Deus está confirmando que ele vai fazer algo que você está pedindo. E aconteceu. Era a última, foi o encerramento. Eu sei. Que era um mês, sabe? Era um mês. E Deus fez. Aí eu não tive mais dúvida. Quando ligaram para mim, dizendo, você quer isso? Eu disse, quero, mas tem isso, isso, isso. A pessoa perguntou, você ainda quer fazer isso? Eu digo, quero, mas você... Após está feito. Aí eu disse, mas você disse para a pessoa que o negócio é assim, assim, assim? Disse, mas a pessoa quer assim mesmo. Amém, glória a Deus. Quando é de Deus, a porta é aberta. Quando Deus vai fazer, não tem empecilho, não tem nada. Nada. Pode continuar, pastora. Então, nós vamos concluir dizendo que os desígnios de Deus, o que Deus planejou para nós, eles se realizam. Tanto como nós estudamos em Jeremias, como as demais referências que nós acabamos de ler, tudo vai acontecendo. Então, o Senhor revelou a Jeremias, como o Senhor também revelou a Daniel. Deus fez muitas promessas a Jeremias e Deus também fez muitas promessas a Daniel. E a gente tem que crer no que Deus prometeu. Então, até para o apóstolo Paulo, também o Senhor fez promessa. Na lição fala aqui até para o apóstolo Paulo. Então, como nós vamos aplicar essas experiências de Jeremias, de oração, na nossa vida de oração? Como é que nós vamos fazer essa aplicação? É o seguinte, lembrando que a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. A gente tem que falar com Deus e temos que aprender a ouvir Deus, né? Todas as vezes que os homens de Deus, os profetas, buscavam a Deus, o Senhor respondia. Então, para nós também, o Senhor responde. Então, o autor diz que a oração é um trânsito de mão dupla. Porque eu falo com Deus e Deus me responde. Então,
pode ser uma forma de Deus me modelar, de Deus restaurar a minha vida, de Deus transformar em muitos pontos que eu preciso. Então, várias coisas podem acontecer a partir do momento que eu começo a orar, que eu começo a buscar a Deus. Deus com certeza vai falar comigo e vai falar com você. Então, que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nos dirija na sua infinita graça e misericórdia. A diaconisa Tereza tem alguma coisa a falar? Porque nós já estamos caminhando para o final. Eu só tenho somente aqui que o autor, ele sugere na revista do professor, né, que a gente tem que realmente saber dialogar com Deus, mas nesse diálogo a gente tem que ser sincero, né? Usar a sinceridade para com Deus. Porque Deus é como a pastora disse, a gente também usar de sinceridade, procurar ouvir o que é que Deus fala, o que é que Deus revela, né? Então, e fazer nossos pedidos, porque Deus, ele aceita o nosso diálogo, ele aceita, ele ouve e ele responde. Agora, a gente tem que aprender a ouvi-lo. E a gente precisa andar em comunhão com ele. Amém. Glória a Deus. É verdade. Amém. Amém. Terminou nossa lição, não foi, irmã? Graças a Deus. Aqui, ó. Daniel ora conforme a palavra de Deus. A lição 11. Muito boa também. E a gente já tem muito, porque a gente estudou em doutrina, a vida de Daniel. A gente já está mestre, nós já estamos mestres. Já tem uma boa bagagem, Daniel. Boa bagagem, veio da doutrina. Graças a Deus. Então vamos orar agradecendo a Deus por essa manhã, por esse privilégio de estarmos aqui, aprendendo do que é uma vida devocional com Deus, uma vida de oração, uma vida de palavras, de intimidade com Deus. O Senhor continue nos abençoando a diaconisa Tereza, o diácono Adevai, que são os professores da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta manhã, por este privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui. E um abraço e um beijão para todos que estiveram conosco na live. Deus te abençoe. E logo mais o culto é às 17 horas. Hoje é o primeiro domingo de agosto, né? Lembrando, próximo domingo é ceia. Próximo domingo é dia dos pais, mas é o dia da ceia também. Então nós vamos celebrar ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Ele por esta manhã. Senhor Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença santa, maravilhosa, poderosa. Tu és o Deus de poder, o Deus de infinita graça, aquele que opera sobre nossas vidas. Senhor, como é bom sabermos que Tu tem cuidado de cada um de nós e sabemos que Tu és aquele que nos alimenta dia após dia através das Tuas santas escrituras. Nos orienta em tudo, nos ensina a viver mais em compromisso, em santidade, em união e fidelidade contigo. Pai, nós te agradecemos por essa manhã e bendizemos o teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o poder e a consolação do Espírito Santo do Senhor repousa sobre a igreja do Senhor e sobre os seus filhos, espalhados na face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Até logo mais, irmãos. Mais tarde estaremos juntos às 17 horas. Deus te abençoe. Compartilhe a live, vá no YouTube, dê o seu joinha, dê o seu ok. O Senhor abençoe cada um de vocês, né? A diaconisa quer falar? A paz do Senhor. Amém. Até mais tarde. Fica na paz. Amém. Paz.